Está no ar o Assembleia do Campo, que hoje vai falar sobre as possíveis soluções para a preservação e recuperação da Mata Atlântica. Nosso convidado é André Assis, mestre em Biologia Vegetal. Bem-vindo, André, ao Assembleia do Campo. Obrigado. Bom, antes da gente falar especificamente das soluções, eu gostaria que você nos desse um panorama de como está a situação, a realidade, a atual realidade da Mata Atlântica dentro do contexto do desmatamento, em nível nacional e em nível estadual também. Bom, a Mata Atlântica é um bioma, né, costeiro, o próprio nome está dizendo, e o desmatamento, todas as intervenções feitas nesse bioma, assim, decorre desde a ocupação, né, do descobrimento do Brasil, né? Então são séculos de desmatamento e é onde está a maior população do Brasil. Começou, né, pelo mar, começou tudo, pelo né? mar, tudo começou pelo mar. Até brinca, assim, a primeira ação do português foi cortar uma árvore para construir uma cruz, né? Então, é verdade. Por aí vai. Exploração de pau-brasil, depois desmatamento para plantio de cana, pasto, essas coisas todas. Então, infelizmente, assim, o panorama geral para o Brasil é, dependendo do tipo de análise dos remanescentes, né, da análise das imagens satélites, você teria de 10% a 20%, assim, do geral, e no Espírito Santo é mais ou menos isso aí também, né? Da mata original, de 10% a 20%? Do original. No país todo e no estado todo, também? No Espírito Santo também é mais ou menos assim. Alguns municípios têm bem mais do que isso e outros bem menos, né? Dependendo da intervenção. Mas e os números variam, né? Porque depende do tipo de análise. Às vezes o pessoal considera áreas assim já em recuperação, secundárias em recuperação, né? Florestas aí inclui na medida, aí sobe um pouco mais para 20 e poucos %, mas é mais ou menos nessa faixa, quer dizer, sobrou muito pouco. Né? Era 100% de cobertura, né? No Espírito Santo era 100% de cobertura, né, da Mata Atlântica, e hoje o que restou é nessa faixa aí de 10% a 20%, dependendo da análise. Né? E qual o impacto direto do desmatamento para as nossas vidas? Ou seja, por que a floresta deve ser preservada, né? A gente pode pensar assim, sobre diferentes aspectos, né? Você teria, por exemplo, a questão de recursos hídricos, né? Que a floresta tem um papel de ajudar, né? Na formação, né? Na manutenção dos cursos d'água, a retirada da floresta provoca assoreamento, enchentes, né? Como a gente vê, é muito comum aqui no nosso estado, algumas situações, às vezes, de doenças em lavouras, né? Pelo aumento de praga, por falta de desequilíbrio, né, ecológico, cadeia, né? exatamente. A cadeia. Então tem a perda de espécies, né, a extinção de espécies, tem uma série de, você pode ver por diferentes ângulos, né, essa problemática aí. Não só o ar, né? Não é só a questão da purificação do ar. Com certeza, né? Não apenas isso. Interfere no clima também, né? Interfere também, né? Como eu falei, essa questão, por exemplo, da floresta ajudar no ciclo, né, da água, né, no ciclo hidrológico, isso interfere diretamente no clima, mas tem esses outros aspectos também, né? Durante a Conferência das Nações Unidas, a Rio+20, né, que aconteceu no Brasil, um dos destaques foi justamente a preocupação com a preservação da Mata Atlântica, né? Especialistas, durante o evento, afirmaram que há pelo menos 5 soluções em prol da Mata Atlântica. Listaram essas soluções. Uma delas seria a criação de reservas particulares, né? O que o senhor acha disso? Como se daria isso? Isso é uma coisa interessante, né, que o Sistema de Unidade de Conservação instituiu a partir do ano 2000, que é a possibilidade da particular, né, não apenas o governo, né, municipal, estadual, federal, criar a unidade de conservação, e o particular também, né, o proprietário particular pode destinar alguma da área assim, né, de floresta ou de alguma outra formação, né, vegetal para criar essas, a gente chama de RPPN, Reserva Particular do Patrimônio Natural. Né? E aí tem algumas restrições, às vezes, de uso, orientações, né? Porque vira uma unidade de conservação mesmo. Né? Isso está previsto também no novo Código Florestal? Não, isso é uma legislação à parte, né? Que é da Sistema de Unidade de Conservação, é fora do Código Florestal. Né? Isso já teve e vai se manter, assim, não são concorrentes, né? E o proprietário tem alguns benefícios de isenção de impostos e a possibilidade de trabalhar, de repente, nessas áreas, nessas RPPNs, a parte de educação ambiental, pesquisa, né, algumas atividades assim, né, que estejam de acordo com esse princípio, né, de preservação da área. Né. Outra solução apontada é fazer a extração das sementes da floresta de uma forma sustentável, é claro, né? Mas com a finalidade de produzir mudas, né?
Essa solução é bem interessante porque existe, né, essa proposta de recuperar a Mata Atlântica, né, inclusive no estado é um programa governamental de se aumentar a cobertura florestal, mas só que atualmente tem um déficit muito grande de mudas, né? Então essa coleta de sementes nas propriedades vai suprir, né, pode suprir essa demanda, esse déficit aí. Então, o déficit é justamente em função do desmatamento? É em função do desmatamento e a visão de não se produzir, né? Às vezes muda, né? A questão mesmo de mudança, né? na ideologia, né? na visão, na consciência. Né? Então, existem poucos viveiros para a quantidade, por exemplo, de muda. A produção ainda não é suficiente para atender, porque, afinal de contas, como a gente falou, são 80%, se fosse recuperar totalmente, porque não existe isso, mas... Só tem 20% preservado, né? Mas para a recuperação, são muitas áreas, uma grande área para ser recuperada e atualmente não tem muitas mudas, né, disponíveis. Então, essa coleta ajudaria bastante nisso, além de ser uma fonte de renda para o proprietário, é óbvio, né? E essa extração de forma sustentável, como é que ela se daria? Existe toda uma legislação, inclusive, né, que orienta isso. Você teria que selecionar matrizes, tem que ver áreas, né, que podem ser coletadas, o número de indivíduos. Então, existe assim, uma forma organizada, né, como você falou, sustentada, para que se faça essa coleta, mas ela é viável, sem dúvida alguma, né? O incentivo à atividade de educação ambiental é uma outra solução apontada, né, pelos especialistas. Qual a abrangência dessa atividade? A educação ambiental, assim, ela é a base, né, de tudo. Até costumo dizer assim, antes da educação ambiental, a educação em si, né, de você ter a consciência da importância dessa floresta, de você não prejudicar ainda mais do que os nossos antepassados já fizeram, né? Então, sem dúvida alguma, e para que inclua na cabeça das novas gerações, principalmente em escola, essa importância, essa visão, né, de conservação, da importância de conservação, dessas alternativas, né, que a gente já hoje conhece bem, né, de recuperação. Então, sem dúvida alguma, qualquer atividade assim, que se pense em preservação e recuperação da Mata Atlântica tem que ter, acho que, um enfoque educacional para as pessoas abraçarem mesmo a causa, né, e entenderem aquilo como realmente a importância que ela tem, né? E isso aconteceria como? Nas escolas? Escola, centro comunitário, igreja, acho que em qualquer âmbito, né, no meio de comunicação, né? Então isso é importante, assim, por exemplo, como foi comentado aqui, dessa coleta de sementes. Então essa orientação de como se faz, né? Então, para dar um exemplo, assim, isso aí já a educação ambiental entraria direto isso na conscientização, né, dos produtores, aonde coletar, como fazer, né? Uma visita guiada também? Visita guiada, né, cursos, isso tudo, né, tá dentro do enfoque da educação, né? Os especialistas defendem também a criação de mais unidades de conservação como forma de preservar a mata, né? O senhor concorda? Absolutamente, 100%. Porque é aquela coisa que se tem, né? Como sobrou muito pouco, né, os 20% apenas, assim, é importantíssimo que a gente consiga garantir a preservação desses 20% quanto mais, né? E a criação de unidade de conservação é uma forma delas, né? Como seriam essas unidades? Pô, aí você tem diferentes grupos, né? Como a gente falou, a própria RPPN é uma categoria de unidade de conservação. Existem parques que são destinados à visitação também, né? Áreas públicas, né? Parques e reservas e são áreas públicas, né? Mas o parque especificamente é um tipo de unidade de conservação em que tem visitação pública. Diferente de uma reserva biológica, por exemplo, que você... o foco é principalmente a pesquisa e a conservação, né? Bom, o tempo do nosso bloco, desse primeiro bloco, chegou ao final, André. Daqui a pouquinho a gente retoma o assunto, então, aqui na Assembleia do Campo. Continue acompanhando o nosso programa, que hoje está falando sobre soluções para preservação e recuperação da Mata Atlântica. De
De volta com a Assembleia do Campo, hoje estamos falando sobre soluções para a preservação e a recuperação da Mata Atlântica. Nosso convidado é André Assis, mestre em Biologia Vegetal. André, a gente estava falando sobre as soluções apontadas pelos especialistas, né, durante a Conferência Rio+20, as soluções referentes à preservação da Mata Atlântica. O último ponto seriam denúncias sobre desmatamento aos órgãos competentes. Quais são estes órgãos e como eles procedem após o recebimento das denúncias? Porque essa questão da denúncia, infelizmente, ela é importante, necessária, né, porque a cultura, né, do Brasil, do brasileiro, não é só a educação, às vezes tem que ter a repressão, né? Infelizmente ainda é assim. Então, casos de desmatamento, como você falou, outras agressões, né, ao meio ambiente, né, poluição de rio, contaminação, qualquer situação assim, deve ser ligada. Acho que a coisa mais fácil é a polícia ambiental, né, o contato com a polícia ambiental, e o outro órgão seria o IEMA, né, aqui no estado, ou o IBAMA, né, dependendo da situação, mas a polícia ambiental acho que é o acesso mais fácil, né, a população geral, né? E aí depois é feito todo o procedimento, né, de averiguação, né, eventualmente uma multa, né, e muitas vezes a possibilidade da decorrência disso acaba tendo, assim, às vezes a necessidade do agressor, vamos dizer assim, recuperar muitas vezes, ter uma medida, né, compensatória ou recuperar mesmo aquele impacto, né? Que ele causou, né? Depois de desmatamento, por exemplo, isso é regra, né? Depois tem que recuperar aquele, além de tomar a multa, ainda tem que recuperar aquela agressão, né? As denúncias são comuns de acontecerem? São comuns, assim, teria que ver na polícia como é que é, mas normalmente acho que as pessoas têm, pelo menos a gente ouve assim falar que as pessoas têm, a gente às vezes está em campo, assim, trabalhando, as pessoas comentam e tudo, então acho que tem um pouco mais de consciência, né? Mas é sempre importante, né, fazer essas denúncias. E o projeto de conservação da biodiversidade da Mata Atlântica do Estado do Espírito Santo, realizado pelo Instituto de Pesquisas da Mata Atlântica, o IPEMA, em parceria com o governo do Estado e a Conservação Internacional do Brasil, definiu áreas prioritárias para a conservação da Mata Atlântica, né, sendo uma costeira e 3 marinhas. Já é um avanço na preservação? Com certeza, né? A política, assim, de conservação ambiental tem pensado muitas vezes em estabelecer áreas prioritárias, às vezes espécies prioritárias, que são as listas de espécies ameaçadas, né, que também foi feita aqui no estado. Então esse estudo aí indicou, assim, dentro, vamos dizer assim, dos 20%, é claro que você comentou aí sobre a parte marinha, mas para a parte terrestre, os ecossistemas terrestres também, esse estudo teve essa mesma indicação, né, do que sobrou, quais aqueles que seriam mais prioritários ainda do que os demais. Então, qual a diferença da costeira para a marinha? As unidades costeiras que esse estudo está falando provavelmente são no ambiente terrestre, assim, por exemplo, no ecossistema de Restinga ou de Manguezal. Né? Mas o que eu quis dizer é que além dessas áreas aí, né, da parte costeira, tem também unidades na parte mais no interior, né, mesmo do continente. Inclusive, algumas delas já foram até instituídas como parques, né, como áreas de comunidade de conservação. E é interessante para você poder dar um norte, assim, um direcionamento do que é mais prioritário, né, para você instituir o mais rápido possível uma unidade de conservação naquela área. Onde a extinção é mais grave, qual a espécie mais atingida. Exatamente. Né? Aí leva-se em consideração a presença de espécies ameaçadas, espécies endêmicas, que são aquelas que só ocorrem muitas vezes naquela região, impactos que a fauna e a flora podem estar sofrendo, né? Ou riscos, ameaças, né, que elas podem estar sofrendo, a falta de estudos. Então tem uma série de critérios que normalmente se busca indicar, né, essas áreas aí prioritárias. Elas vão ser monitoradas constantemente, então, né? São monitoradas e, como eu comentei assim, dentro da possibilidade elas viram uma prioridade no momento de se criar uma unidade de conservação. Então, eventualmente tem um recurso, às vezes de um empreendimento, um exemplo, né? Pode ser um recurso financeiro, então agora vamos destinar esse recurso para essa criação nesse local, né? Se for dentro da área de influência. Já está definido claro. isso, Já está né? definido, exatamente. Né? Do que você ficar agora onde vamos criar, não, já tem essa indicação, né? Isso ajuda muito dentro da organização, né? E o Corredor Central da Mata Atlântica? Qual a finalidade dele e qual a sua opinião sobre a iniciativa? Eu acho que é válido também, é outra ideia, assim, né, relativamente recente da biologia da conservação, que é você
tentar estabelecer ligação entre esses remanescentes de vegetação que sobraram, onde contempla, né, animais e vegetais ali dentro. Então, é uma forma de você estabelecer políticas, você estabelecer mesmo de fato intervenções para que consiga ocorrer a troca de genética mesmo entre as espécies, né? As espécies consigam se reproduzir, consigam se deslocar. Então, eu acho que é interessante, é importantíssimo ter essa visão em termos de planejamento, né, regional, das intervenções ali, de repente definição de conservação, as próprias, algum empreendimento que possa ter, você ter essa visão de que tem que tentar ser respeitada essa visão da conectividade, né, entre os remanescentes. Basicamente, acho que é isso que corredores ecológicos pretendem implantar, né? E por que o nome é corredor ecológico? Porque você forma um corredor mesmo. Numa determinada região. Que às vezes não precisa ser fisicamente um corredor, mas vamos supor, entre dois... Uma proximidade ali. Entre dois fragmentos, duas unidades de conservação que tenha. Então, para não ficar aquele espaço muito grande, você cria uma outra justamente no meio. Ou você faça ações assim como, por exemplo, atividades de sistemas agroflorestais, por exemplo, que você tem uma cobertura florestal ali, que não seja só um descampado, não seja só uma monocultura, um café, um pasto, combina um eucalipto. Com outra atividade. Você combina, então ali eventualmente naquele momento ali, enquanto tiver aquelas árvores, alguma espécie frutífera, por exemplo, eles podem servir de corredor mesmo, né, entre um fragmento e outro, para que animais transitem e aí levem, por exemplo, sementes, né, o pólen das espécies vegetais. Então é mais ou menos essa visão. Ou a área, por exemplo, a agricultura orgânica, que aí você tem menos agrotóxico, que causa aquela coisa que a gente falou no início, né? Você tenta restabelecer, de certa forma, pelo menos pontualmente, a cadeia, né, alimentar, né? Como você pode passar a ter mais organismos ali. Então é mais ou menos essa visão, né? Você pensar como que eventualmente as espécies de um fragmento e de outro vão conseguir se unir. Porque aqui no estado, né, como a gente comentou, os poucos remanescentes que tem ainda são muito isolados, ainda para piorar a situação, né? Então, populações de bichos e plantas daquele fragmento não têm contato com o outro, né? Então, no futuro, isso pode gerar problemas, né, de genético mesmo, né, nas populações. Então, seriam necessários vários corredores, né? Mas aí, na verdade, nesse remanescente, nessa extensão desse remanescente. São ações que possam garantir uma conectividade, né? Então, às vezes, muitas vezes, como eu falei, não precisa ter um corredor necessariamente mesmo, corredor físico mesmo, porque essa área é gigantesca, pega todo o Espírito Santo, né? Mas é essa visão, né? O interessante é a visão, né? Entre duas áreas, duas unidades de conservação, você ter uma forma de conectividade, né? Bem, a ONU elaborou um novo índice econômico para avaliar o desempenho de cada país de acordo com a economia verde, né, que seria o índice de riqueza inclusiva. O objetivo desse índice é conduzir a uma análise ampla dos vários componentes da riqueza por país, que é medida pelo PIB e pelo IDH, e a sua ligação com o desenvolvimento econômico, destacando a importância do capital natural. O senhor acredita que isso possa produzir resultados? Com certeza. Existem, assim, localmente, né, iniciativas mais ou menos nessa linha, no Brasil, por exemplo, que é semestre ecológico, acho que entra muito dentro do que está aí. Ou projetos assim, das pessoas serem recompensadas, vamos dizer assim, por manter, às vezes, áreas de mata e coisa e tal, como produtores de água, alguns programas até, né, do governo do estado. Eu acho que é por aí, né? A pessoa também ter um incentivo financeiro, muitas vezes, o incentivo para quem preserva, para quem tem essa visão, né, de conservação, né? Acho que isso aí é importantíssimo. Tem que ser aplicado, então, né? Tem que ser aplicado, né? É uma nova forma de medir a riqueza do país, né? É isso. Para as áreas que foram desmatadas, que já foram desmatadas, existe recuperação, né? O que é possível fazer? Existe e... O senhor já falou do reflorestamento, no caso das mudas, né, de plantas nativas, uma alternativa. Alguns ambientes você precisaria mesmo de plantar, assim, porque às vezes o impacto já foi muito grande, o uso intensivo da área, então não tem jeito. Algumas situações bastaria, por exemplo, você isolar e a regeneração natural se renovaria. Então depende de cada caso. Muitas vezes você isolar, evitar, por exemplo, em caso de algumas pastagens, evitar que o gado ande,
ou cessar alguma atividade agrícola. Então, com o tempo, claro que demora, né? Não é uma coisa muito rápida, né? São coisas de, às vezes, anos, décadas, mas muitas vezes se consegue ter essa recuperação. Em outras não tem jeito, tem que ter intervenção mesmo de plantio, porque não tem, às vezes, nem uma mata, vamos dizer assim, em volta para que caia alguma semente ali para que a regeneração aconteça, né? Agora, uma solução interessantíssima, né, que aqui no estado também tem vários exemplos ocorrendo, é aquilo que eu comentei anteriormente de atividades de sistemas agroflorestais, né, onde você tem uma produção econômica com espécies diferentes graus, sim, espécies herbáceas, arbustivas, arbóreas, e você, no final, você vai ter uma mata, né, uma floresta, de certa forma, implantada, com rendimento econômico, né, para o produtor, e você recupera, em parte, aquela cobertura florestal, a biodiversidade, né, vai voltando aos poucos. Isso também é uma coisa interessantíssima para áreas degradadas, né? Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu trabalho de pesquisa sobre a flora do Mestre Álvaro, né, ali na Serra, que também faz parte da Mata Atlântica, né? Qual o objetivo do trabalho e qual o resultado dessa pesquisa? Esse trabalho foi a gente participou de um edital de pesquisa, de financiamento para pesquisa, lá do município da Serra, e a gente pegou uma parte assim, do Mestre Álvaro, que é uma unidade de conservação, uma área de proteção ambiental, uma APA, muito grande, né? Então a gente, como tinha apenas um ano para fazer o estudo, a gente concentrou numa área para poder fazer o levantamento das espécies, porque é uma área tão perto da cidade e não tinha praticamente estudo nenhum, né? E a gente conseguiu resultados interessantes, assim, mostrando bastante riqueza de espécies novas, espécies pouco conhecidas. A gente conseguiu levantar, mostrando como é importante se estudar, né, os poucos remanescentes que tem da Mata Atlântica. André, infelizmente nosso tempo chegou ao final, né, mas eu agradeço a sua presença aqui conosco para falar de um assunto tão importante que é a preservação e a recuperação do que sobrou da Mata Atlântica aqui no estado e no país também, né? Obrigada. Obrigado a vocês pelo convite. Bom, gente, esse foi mais uma Assembleia do Campo. Falamos sobre a recuperação e a preservação da Mata Atlântica. Recebemos André Assis, que é mestre em Biologia Vegetal. Obrigada pela sua companhia. Continue acompanhando a programação da TV Assembleia, Canal Cidadão. Até o nosso próximo programa.